Olá, bem-vindo, bem-vinda à série MP com Propósito. Estamos no 12º episódio com a promotora Vanessa Cavalazzi, candidata a Procuradora-Geral de Justiça. Vanessa, então chegamos à PPI de número 11, é o nosso 12º episódio, PPI de número 11, aperfeiçoamento funcional. Já essa é do coração. Essa é a PPI do coração. Eu ocupei durante 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, o cargo de diretora-geral do CEAF, né, do Centro de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Santa Catarina. E nessa oportunidade eu tive a possibilidade de compreender o papel estratégico que o CEAF, que o aperfeiçoamento funcional cumpre na vida de uma instituição. E por que eu digo isso? Porque é lá que você forja, por esses caminhos traçados pelo CEAF, no caso do Ministério Público, que a instituição traça quais são os valores a serem cultivados, qual é a cultura organizacional desse Ministério Público, qual é o tipo de profissional que a gente vai forjar, né? Quais são os novos temas a serem descortinados e o que a gente precisa fornecer de instrumental para os nossos promotores a fim de que essa instituição cumpra a sua missão. Então, ele é um órgão estratégico e o aperfeiçoamento funcional é um tema, então, estratégico. E nesse sentido, eu tenho algumas premissas importantes. A primeira delas é que o curso de vitaliciamento, aquele que é ministrado aos promotores de justiça substitutos que estão ingressando na carreira e que vão passar 2 anos em estágio probatório e, portanto, sendo formados, né, para esse novo local de trabalho, esse curso de vitaliciamento precisa de uma profunda revisão. Ele sofreu lá atrás uma nova roupagem, a ele foi dada uma nova roupagem pela doutora Ellen Sanches, uma promotora visionária no Ministério Público e que conseguiu efetivamente dar ao curso de vitaliciamento uma cara acadêmica muito importante. Agora é o momento de nós caminharmos e percebermos que nós precisamos de uma revisão na grade curricular, fazendo com que essa grade curricular esteja mais próxima do promotor de justiça, das necessidades desse promotor de justiça substituto, porque me parece que hoje há uma dissonância. E não dá para fazer isso sem consultar os colegas, sem consultar os promotores substitutos e os promotores com menos anos de carreira que passaram por esse processo há menos tempo, porque é deles que nós vamos colher as principais críticas, as principais necessidades e construir, então, uma nova grade curricular com um novo rol de temas a serem privilegiados. De outro lado, é preciso trazer o CEAF para esse momento mundial, usando recursos e ferramentas como esse que a gente está utilizando aqui, né, Jean? E que foi super bem sucedido, porque os colegas efetivamente nos acompanham e participam e se sentem com a gente aqui na mesa, utilizando podcasts, por exemplo, para tratar recorrentemente de temas importantes de atualização do promotor de justiça, usando o recurso de webséries que mistura entrevistas, documentário, para tratar de situações mais complexas, né? Fazer análise, por exemplo, de casos complexos, dissecando casos complexos e dando e transferindo know-how aos promotores de justiça, criando trilhas de aprendizagem para situações, para temas em que haja necessidade de competências específicas, né? E temas complexos que precisam ser dissecados e essas competências trabalhadas parte a parte. Eu dou o exemplo, por exemplo, da situação da destituição do poder familiar, né, e da oitiva de crianças e adolescentes, a necessidade que nós temos de, nesse tema, ter um cuidado adicional na formação dos promotores de justiça, e essas trilhas de aprendizagem são muito interessantes, são inclusive utilizadas em outros ministérios públicos e nós precisamos incorporá-las.
Então, nesse sentido, eu acho que utilizando essas novas tecnologias, a gente tem condições de caminhar, de avançar em termos de aperfeiçoamento funcional. É muito do que a gente vem falado aí ao longo desses 12 episódios, né, de inovação, de melhoria de processos. Então, encerramos aí esse episódio falando de um tema que para você é muito importante, é o tema do coração. É o tema do coração, né, como é tema do coração e como essa campanha tem um mote muito, uma pegada de proximidade com o promotor de justiça, de regionalização das prioridades, né, de identificação de prioridades, por exemplo, nos GAECos, como a gente já falou em outros episódios, junto aos colegas da região. Aqui também, em termos de aperfeiçoamento funcional, a gente nota essa necessidade. Não adianta a gente fazer um cardápio de cursos de aperfeiçoamento funcional com uma temática estadualizada. A gente precisa se reunir com os colegas da região e traçar um cardápio que pode ser um cardápio adaptado às necessidades da região. Então, essa é mais uma iniciativa para a gente pensar a respeito de aperfeiçoamento funcional, esse tema tão querido. Nós estamos encerrando, mas não é um ponto final, é o encerramento da apresentação das suas propostas, né, das 11 propostas. Então, tivemos aí 12 episódios para que você pudesse se apresentar, mas também apresentar as suas propostas. Foi um caminho até aqui muito interessante, muito legal, assim. Eu não consigo falar desse caminho sem lembrar há um tempo atrás como tudo aconteceu, né? Essa primeira rodada desde julho do ano passado, visitando os promotores de justiça, fazendo reuniões que foram fantásticas, onde a gente conseguiu discutir Ministério Público e da onde surgiram as ideias que inspiram esse plano e que a gente aglutinou em 11 propostas, né? Em 11 PPIs. Então chega um momento em que, depois de apresentadas essas propostas, eu posso olhar olho no olho de cada colega em cada região de Santa Catarina e perguntar: você se identifica com o que a gente apresentou? Isso, de alguma forma, toca o promotor que você é? Isso está dentro das expectativas do que você pretende desse Ministério Público lá na frente? Se a resposta é sim, então eu peço seu voto de confiança. Eu peço que vote na possibilidade da gente renovar o Ministério Público e de a gente ter uma administração superior com foco na atividade fim. Então, finalizo essa primeira etapa pedindo seu voto. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam ao longo dessa primeira etapa do MP com Propósito.